Boa noite. Vamos iniciar mais um estudo hoje com a nossa prece e aí a gente dá sequência ao nosso estudo. Quem vai fazer a prece? Eu. Por favor, Rô. Bom, então vamos continuar, né, nessa harmonia, nessa intenção de entendimento através do estudo, pedindo a presença, né, dos bons espíritos do todo, os bons espíritos que nos acompanham, que todos juntos possamos fazer um grupo de estudo essa noite harmônico e intenso. Agradecemos a Jesus sempre a sua presença e agradecemos a Deus a liberdade de escolhermos estar aqui. Que assim seja. Então, a gente vai iniciar da página 138, Os Inimigos Invisíveis à Espreita. Quem quer ler para a gente, por favor? Obrigada, Rô. Quem quer ler esse item? Posso ler. Pode ler. Se alguém quer ler, senão eu leio. Então, vamos lá. Inimigos invisíveis à espreita. Allan Kardec se dedicou de uma forma incomum, investindo todo o seu tempo, recursos e energia às custas até mesmo de sua saúde, à elaboração do espiritismo. Preparava, por fim, a fase coletiva. Todavia, esses planos não se tornaram realidade, inicialmente em virtude de um golpe tramado pelos inimigos encarnados e desencarnados, infiltrados no meio espírita, que trataram de desviar, infelizmente com sucesso, o movimento espírita de seus trilhos previstos pelo fundador e pelos bons espíritos. Em paralelo a esse esforço de Kardec e dos espíritos superiores, como Erasto havia antecipado, os inimigos invisíveis conduziam adeptos inseguros, movidos pela ambição ou por ideias e vontades próprias, na intenção de levar divisões e dissensões ao movimento espírita, assim um pouco dispersos da época. Por volta de 1862, quando Kardec empreendeu as viagens pela França e tomou conhecimento do desvio que estava surgindo em Bordeaux e Lyon, cidades onde se concentravam muitos bons médios, começaram a agir o advogado Jean-Baptiste Cousteau, ao lado de seu colega, também advogado, André Pisani, que se tornariam peças-chave da adulteração da doutrina espírita. Isso vai culminar com o desvio provocado por eles, que lutavam exatamente contra as três bases do espiritismo: unidade de princípios, organização coletiva e o método da universalização. Eram contra a autonomia intelecto-moral, pregando os falsos conceitos de heteronomia, queda, pecado, karma, culpa, castigo, salvação extrema, divisão entre salvos e condenados, sofrimento moral e físico como castigos divinos, destruição do mundo por Deus para criar outro. Eram opositores da liderança coletiva e da segunda fase do espiritismo, pois acreditavam e pregavam que haveria um segundo líder substituindo Kardec, uma divina indicação que seria o próprio Cousteau. Em sua obra, inspirada pelos inimigos invisíveis, o mundo seria concentrado numa só igreja, com um só líder supremo, exatamente o oposto do que estava previsto pelo Espiritismo. Eram explícita e fortemente contra a universalidade do ensino dos Espíritos, escrevendo e pregando contra o método basilar da doutrina espírita. Para justificar o livro Os Quatro Evangelhos, Cousteau, fascinado e dominado pelos falsos profetas, afirmava o oposto do que escreveu Kardec, pois dizia que a revelação da revelação teria chegado para ele. Indivíduo superior,
preparado e predestinado, em seus devaneios, acreditava que era o grande Messias da moral. Todavia, apenas repetia os dogmas do velho mundo, criados para dominar as massas, mantendo-as ignorantes e submissas. Tendo recebido plena aceitação dos espíritos e dos espíritas conscientes de seu tempo, no fim de 1868 e início de 1869, depois de anunciar as bases da nova fase, que ele pretendia participar, trabalhando para sua instauração num enorme esforço. Kardec redigiu os manuscritos do que seria a regulamentação do movimento espírita a partir do modelo do Comitê Central, que seria reproduzido para as demais sociedades espíritas do mundo. Um planejamento, apesar de minucioso e de grandiosas proporções, eram simples, de fácil compreensão, como comentou o Espírito São Luís. Se alguma vez houve uma ideia lançada no momento favorável, certamente foi essa Constituição que, antes mesmo de aparecer, já era aprovada por alguns. Os que esperam tudo da liderança acolheram o projeto com entusiasmo. Os mesmos ativos, os que serão líderes em seus centros, já haviam pressentido e analisado em seu foro íntimo. O futuro vai nos provar que esse projeto não é produto do entusiasmo de um momento e, com a ação material, unindo-se à adesão moral, ele lhe fornecerá os meios de transformar o projeto em fato consumado. Manuscrito Sedor Kempf em Le Marie, 1868, 12:15. Aí tem um QR de comunicação do Espírito São Luís, né? Do manuscrito. Modelo de organização pela liderança coletiva foi uma grande inovação criada por Kardec, sob a inspiração dos bons espíritos. Certamente, uma antecipação do que será o novo mundo, quando as lideranças corrompidas pelo egoísmo e orgulho do velho mundo, evadas de ideias e vontades pessoais, serão superadas. Alguém vai comentar esse trecho? Continuo. Eu não sei, a hora que eu li a primeira vez isso aqui, me deu a seguinte sensação, né? Quando São Luís fala que se alguma vez houve uma ideia lançada no momento favorável, foi essa. E eu fiquei pensando, poxa, por que não foi um pouquinho antes, né? Para que ele tivesse condições de deixar isso escrito, né? Porque acabou ficando meio que ainda por terminar, né? Será que realmente era para que isso só viesse à tona agora? Né? A minha sensação foi essa, podia ter sido um pouquinho antes, né? Vocês não acham? Realmente, muitas coisas poderia, né, ter mantido, né, para que a gente pudéssemos utilizar agora de melhor forma. Parece que Kardec não teve tempo de implantar, mas ele deixou tudo escrito, né? Parece que é isso. Não teve tempo de implantar, porque ele morreu, né? Pelo visto, ele não teve nem tempo né, ele rascunhou, pelo que eu entendi, né, escreveu, na verdade, ali, as bases e tal. E antes mesmo de começar uma divulgação disso, ele morreu, né? Uhum. Mas assim... Ele não conseguiu sequer, pelo que eu entendi, né, fazer aquela mudança. Ele estava em mudança, né? Então, assim, eu acho que aquela finalizaçãozinha que seria
mudar, conseguir organizar aquele lugar e deixar pelo menos isso mais ou menos encaminhado, teria sido de uma fundamental importância, né? É que a gente sempre vai achar que ainda falta alguma coisa, né? Aí eu acho que... Fala, Rô. Tem um parágrafo aqui que ele fala assim, tendo recebido plena aceitação dos espíritos e dos espíritas, conscientes de seu tempo, no fim de 1868 e início de 1869, depois de anunciar as bases da nova fase de que ele pretendia participar, trabalhando para a sua instauração num esforço enorme. Kardec redigiu os manuscritos do que seria a regulamentação do movimento espírita, a partir do modelo do Comitê Central, que deveria ser reproduzido para as demais sociedades espíritas do mundo. Então, né, aceitação dos espíritos e dos espíritas. Então, Kardec ele só não teve tempo de implantar. Trecho que você leu, Rosângela, aqui quem está dizendo ou é o Paulo ou é o Lucas, né? Mas aonde que será que eles estão tirando isso aí? Está embasado aonde? Será? Na Revista Espírita, de 68? Algum artigo, será? Eu lembro que uma vez aparece essa a aceitação, Juliana falou para a gente ler uma revista espírita que estava lá, né? Não, mas estão nas cartas também, no material recuperado pelo esse projeto Lucas. de Kardec eu li. Ele parece que só estava faltando implantar mesmo. Mas assim, uma coisa, vocês estão falando da organização, né? Uma coisa para vocês pensarem. Método de organização. Mas uma coisa para vocês pensarem. Quando o golpe foi dado, né, ele foi dado inicialmente bem na organização. Então, assim, por mais que existisse, a primeira coisa que eles fariam, então, seria eliminar... Não, isso aqui está começando, iam botar a organização que vigorou, entendeu? Então, não ia adiantar de nada. Porque a primeira coisa que eles fizeram foi isso. Foi chegar lá e botar. Depois é que vieram alterar as obras. Foi dominar todo o espiritismo, pegar para eles a revista, pegar todo o material de Kardec, para poder justamente fazer o que eles fizeram. Então, acho que não teria muita diferença se fosse um mês ou um ano. Acho que eles voltariam atrás, fariam isso. Porque se eles não fizessem isso, não haveria como eles fazer o que eles queriam, entendeu? Não tinha como. Se eles não tivessem... Se eles tivessem implantado a organização, não tinha maneira deles fazerem. Mas eles não queriam justamente por isso implantar. Porque é óbvio, eles queriam ter domínio total. Então, eu acho que não mudaria nada. Isso é muito mais uma questão da evolução nossa, né? Da gente saber superar isso, ver. Felizmente, foram 150 anos aí atrasados. Mas a gente recupera, a gente é rápido. Por exemplo, se o Kardec deixou tudo anotado e tal, e se os espíritos e os espíritas, né, já estavam conscientes, né, o lógico seria que o vice-presidente, né, o secretário lá, implantasse, né? Não sei porque eles podiam... Para mim, o lógico seria isso, mas o que eles fizeram? Eles ignoraram, né? Não, mas eu acho que, por exemplo, se quer ver uma coisa mais lógica que eles ignoraram, é o método. Que é coisa mais lógica do que o método, mais aplicada, funcionando, que deu origem... Eles ignoraram isso, porque... Passaram por cima. Então, por que eles não passariam por cima da organização e mudariam o contrato? Eu fico pensando isso. Eu acho que é do jeito que tem que ser, entendeu? O que a gente conseguiu fazer de melhor foi isso. Eu sou dessa opinião, entendeu? Felizmente, eu acho que assim, demoramos. as pessoas que se colocam ali à frente e que aceitam esses encargos, né, de participar de um grupo para tomar decisões, se elas tomarem as mesmas decisões, aquilo que elas tomaram decisão é que vai acontecer. Agora, vamos supor, um grupo de 5. 3 toma a decisão de ignorar e 2 de não. O que vai acontecer? Aqueles 3 vão ficar e aqueles 2 vão sair fora, porque que força que eles têm de implantar?
O projeto não tem. Aí Não, eles- mas aí é que é o ponto. aí Mas fica aí, aqueles três, porque- mas aí você está falando, você está narrando o método que as organizações de hoje funcionam. E na Sociedade dos Estudos Espíritas era o Kardec presidente, tinha o vice e o secretário, né? Kardec faleceu, ficou quem? Não, mas Ficou o aí. vice Não, e daí sim, não, pois é. eles não acharam interessante para eles, né? Não, mas aí o que você está falando é da organização que é completamente diferente disso. Eles não faziam votação, eles chegavam em acordo. E para isso, a primeira coisa que você precisa é controle sobre questões de orgulho, de egoísmo e por aí afora. Entendeu? Isso aí era eliminado, minorado, vamos dizer assim, se implantasse o método. Mas o método não se implanta só porque você muda de casa e fala que vai começar a fazer isso. As pessoas naquela época iam ter que engrenar, que começar a agir de maneira diferente, participar colaborativamente. Eu imagino que os problemas que existem hoje seriam os mesmos naquela época. Se isso fosse possível ter sido feito, seria ótimo. Mas, entendeu? Não foi. Mas eu acho que é bem o que você falou, Satiro. Olha, se a gente reler esse último parágrafo, ele dá bem essa resposta. O modelo de organização pela liderança coletiva foi uma grande inovação criada por Kardec, sob inspiração dos bons espíritos. Certamente uma antecipação do que será o novo mundo. Aquele momento ainda não estava pronto para o novo mundo. Né? Assim como agora a gente continua. Exatamente. Hoje ainda a gente não está, né? Quando as lideranças corrompidas pelo egoísmo e orgulho do velho mundo, eivadas de ideias e vontades pessoais, serão superadas. Né? Agora a gente está ainda brigando para que isso dia, sabe lá quando, né, a gente consiga superar. Né? Então, acho que é bem isso mesmo. Né? É difícil, entendeu? E aí, imaginem só, usando o exemplo da Rosângela, qualquer organização que você quiser. Pode ser você conseguir chegar num acordo sem ter votação, sem que a maioria vença. Porque a organização de Kardec é isso. Passa por aí. Não, vamos... no final da obra, tem lá, ó, na página 491, artigo no anexo. Jurídico, breve exame dos manuscritos do projeto de organização do Espiritismo elaborado por Allan Kardec em confronto com o Estatuto Contrato Social da Sociedade Anônima, criada para administrar as obras de Allan Kardec após sua morte. E aí, na notinha 102, ele coloca assim, ó, são 28 fragmentos de manuscritos elaborados por Allan Kardec, inéditos, que se encontravam inicialmente em posse do proprietário da livraria Editions Le Marie, em Paris, e lá foram digitalizados em 2019, mas depois também eles foram recebidos e destinados para compor o arquivo do CEDOR. E aí, aqui na página 495... ele vai falar que após o período inicial, o Comitê Central passaria a ser composto por 12 membros ativos e 12 membros conselheiros, que reunidos escolheriam um presidente. E aí tem a notinha 109, né? Que ele fala assim, ó, o senhor Allan Kardec, como fundador e de fato primeiro membro ativo do comitê, ele escolhe entre as pessoas que ele pode avaliar a dedicação e capacidade e que sabe corresponder às condições desejadas. Um segundo membro como conselheiro titular, e ambos apontam um terceiro como membro ativo. Os 3 escolhem um quarto como conselheiro, os 4 determinam o 5º como membro ativo e os 5 um 6º e assim por diante. Seria por indicação, que eu entendi aqui. Sim, seria feita a escolha. Isso. Não. Então, já começa aí, e na hora de você decidir, você precisa de acordo entre todos. Está escrito isso também aí, eu lembro. Isso. Aliás, o nosso contrato social que foi elaborado pela Sueli usa esses termos, dentro do possível, casando com a legalidade e formalidade que existe hoje na lei brasileira. Né? A gente tem que ter, ou seja, quando a gente abrir o EPT formalmente, a gente pretende ter um regulamento
e o contrato social da sociedade, que já está elaborado. A gente tem que marcar uma reunião para conversar com vocês, para a gente poder fechar isso e abrir o EPT formalmente. O EPT vai ser uma figura jurídica, né? Então, tem algumas coisas que a gente vai ter que lidar por fora, porque a lei brasileira, como a lei no mundo inteiro, é heterônoma, ela não é autônoma, entendeu? Ela é uma lei heterônoma, que leva você para a heteronomia, né? Mas dá para você fazer isso. A gente achou algumas formas de fazer isso. Só para vocês saberem, já tá bem pronto. A Sueli trabalhou bastante, eu e o Arthur no começo ajudamos bastante, aí ela ajudou. Mas é isso aí. Vamos em frente, que agora está na hora da gente fazer. E com a ajuda da minha amiga iPad, a gente chegará lá. Agora, ô Satiro, deixa eu ver se eu entendi. Então, seria assim, a princípio, a gente seria o pioneiro em criar o comitê segundo Kardec, né? Já foi criado. Isso. E aí, as outras pessoas que também se interessassem por isso, criariam. Então, existiria vários comitês pelo mundo. A gente não... Sim. Vários comitês. Sim, aí cada sai um... aquela estrutura do centro espírita, né? Não, mas aí cada um, não existe uma formalização dada por ninguém. Nós estamos fazendo assim. Os outros eu não sei como vão fazer. As pessoas vão tendo conhecimento, vão percebendo que é bom, lógico que vai durar uns anos, né? Mas daí vai saindo daquela estrutura de centro espírita, de federativa, vai saindo essa estrutura toda. A estrutura acaba, ele nasce de baixo para cima. E a gente é um grupo, apesar de ser grande, a gente é um grupo e a ideia no futuro é a gente se dividir em grupos de estudos mediúnicos, inclusive. Não vai dar para ter um grupo com 60 pessoas, estudo mediúnico. Então, a gente vai reunir grupos menores, a gente imagina, tudo isso é imaginado, a gente está começando ainda na formalização nossa, entendeu? Mais próximo possível de lá. Mas aí isso exige comportamentos completamente diferentes, entendeu? É. Por isso que é importante se instruir, então, né? Hein? Por isso que é importante a gente se instruir, que tem uma parte aqui que ele fala, né? Agora eu não acho. Porque se você tem uma ideia no EPT, você pode vir e colocar em ação. Olha que beleza. Você não precisa esperar a ordem de ninguém. Você só precisa apresentar a sua ideia e a gente manter as linhas e os acordos que existem dentro do EPT. Você não pode fazer qualquer coisa. Existem algumas linhas que estão traçadas. Essas linhas têm que ser seguidas. Entendeu? Tem que ter convicção, aceitar os princípios e se instruir. Vamos em frente? Acho que... Só para lembrar, né, gente, que os problemas não começaram a surgir só depois que Kardec morreu. Já começou antes. Isso, começou bem antes. Ele enfrentou problemas, inclusive os 4 evangelhos, eles foram escritos acho que antes do Céu e Inferno, em 63, né? Então Kardec, ele enfrentou esses problemas. Depois, sem ele, o pessoal que ficaram não teve a mesma força, né? Por 1000 motivos também, né, que aconteceram na época. E também teve a fase também que Kardec se afastou por questão de doença e que daí algumas pessoas lá foram tomando conta, né? Foram tomando conta, trazendo outras ideias, né? Aí, quando o Kardec retornou, aqueles que se simpatizavam com a doutrina espírita a partir de Kardec, ficou lá com ele. Os outros ficou meio sem graça, né? Aí teve tragédia, teve suicídio. Esse está mais na frente do livro, né? Eu já estou na página 335. Mas antes disso, antes dele ficar doente, ele já tinha percebido esse movimento de Rustang, bem antes dele ficar doente. Inclusive, lá no livrinho que o Lucas achou, né? Que acho que a gente vai ver mais para frente, ele pergunta, né, para os espíritos sobre Rustang. E, né,
Na Ele tem viagem uma de resposta 62, né, isso, Ju? isso. 1862. Quando ele vai lá para Bordeaux, ele já tem uma resposta bem clara dos espíritos. Veja bem, isso Inclusive, daí foi em 62, ele veio a falecer em 69, não foi pouco não, né? O Rustang também pegou pesado ali, 6, 7 anos em cima, né? Dividindo o movimento já. E ele já sabia, então ele se preparou da melhor maneira que ele pôde e executou tudo que ele pôde. Tem uma hora que não deu mais. Sim. Aí ele foi embora e aí fica na mão da gente que ficou, né? a Genesi colocou aqui, ó, que no livro do Wilson Garcia ele explica bem isso, é verdade. Vamos lembrar que dia 28, né, amigo? A gente tem uma live com ele, com o Wilson Garcia. Você tem que passar o material. E vai ser num sábado, não esse sábado, no sábado do dia 28, não é isso? É isso mesmo. Vai ser durante o nosso estudo da Gênese, mas depois o amigo vai fazer a divulgação. Só para a gente aproveitar aqui que a Genesi falou. Que página que nós estamos agora? Eu cheguei um pouquinho atrasada, por favor. 140, C. Tá, obrigada. Vamos lá? A inovadora hierarquia invertida para o movimento espírita. Desde 1857, o professor Rivail progressivamente foi compreendendo a singularidade da ciência espírita, que estava fundado em virtude da especialidade de seu objeto. A alma humana, indiretamente, vinha sendo estudada na universidade desde o início do século pela psicologia espiritualista, que identificava o ser humano como uma alma encarnada. Foi exatamente esse avanço do conhecimento humano que permitiu o início do diálogo estabelecido cientificamente entre os dois mundos, sendo que, até então, a humanidade lidava com os espíritos de forma mística, oracular ou profética. O movimento estava chegado, pois o amadurecimento da humanidade permitia não só a organização dos ensinamentos, e Kardec foi designado para isso. Não se trata de uma simples transmissão do ensino dos espíritos para os homens, mas um processo que envolve a compreensão do tema, que será abordado pelo princípio da doutrina, que vai se estabelecer e as suas diversas possibilidades de solução. Só então, quando os espíritos responsáveis pelo espiritismo consideram o momento adequado, tomam a iniciativa de forma espontânea em diversos locais, por meio de um grande número de médiuns, de dar o mesmo ensinamento, mesmo que de diferentes formas. Essas manifestações espontâneas precisam ser analisadas, conferidas, quanto à sua concordância em afirmar ou negar veracidade de determinado conceito, pelo exame da lógica, bom senso e coerência com a teoria já estabelecida. Em 1858 e 1868, toda essa atividade foi realizada somente na Sociedade Parisiense, sob a presidência de Allan Kardec, que tudo coordenou, publicando os estudos na Revista Espírita e os resultados em suas obras fundamentais. Agora que a base teórica estava instituída, esse procedimento deveria ser assegurado de forma coletiva, pois o fundador preocupava-se sob a orientação dos espíritos, com a continuidade ou mesmo a perpetuidade da ciência espírita. Esse planejamento compreendia a base teórica e a prática. A teoria reside nos princípios fundamentais do espiritismo, baseados na psicologia espiritualista e na autonomia intelecto-moral. Todos os participantes das sociedades espíritas do mundo inteiro deveriam aderir formalmente a esses princípios
mantendo assim a coesão e o entendimento entre os membros. Por outro lado, essa adesão formal a um programa claramente estabelecido, a fim de não deixar dúvidas, também afastaria divergências, ideias e vontades próprias, que seriam causas das dissensões e cismas. A parte prática compreendia a organização e o método. A organização do espiritismo, por sua vez, daria continuidade ao método da ciência espírita, agora em grupos coesos e unidos em rede, por uma direção coletiva. Como o espiritismo é uma ciência singular, nunca antes pensada, precisava de um estatuto especialmente regulamentado, diferindo de tudo o que havia quanto às organizações sociais tradicionais. Tanto as comissões científicas quanto as empresas e entidades públicas são organizadas de forma a centralizar, de alguma maneira, o poder de decisão. As comunidades científicas são hierarquicamente constituídas de maneira a dar o poder de decisão aos mais experientes e reconhecidos por sua produção acadêmica. Nas empresas, são os diretores e presidentes que decidissem, assim como ocorre nos cargos públicos de direção. Todavia, como a fonte de conhecimentos da doutrina espírita adivinha dos espíritos superiores, não cabia aos homens escolher o princípio espírita entre as hipóteses, mas sim reconhecer entre elas a que correspondia ao ensinamento espontâneo, quando os espíritos decidem transmiti-lo pela universalidade de seu ensino. Essa é a metodologia da ciência espírita, condição imprescindível para sua legitimidade. Uma verdadeira revolução em relação às organizações até então conhecidas no mundo. Por isso, Kardec, para a fase da direção coletiva, organizou uma hierarquia invertida, por assim dizer, ou seja, a autoridade maior, no que tange à moral e à teoria e aos meios do espiritismo, estariam no progresso, reunindo representantes de todas as sociedades estabelecidas como base no mesmo estatuto de um comitê central. Esse congresso soberano comandava a assembleia composta pelos membros ativos e os conselheiros, que, por sua vez, comandava a sociedade central. Os membros do comitê assumiam as diversas atividades que antes eram exercidas por Kardec, cada um uma especialidade, tendo um presidente com funções somente administrativas. Tem alguma coisa chiando aí, não sei se alguém está agora, não é aqui no meu, é alguém aí. Todavia, esses membros apresentavam os relatórios de suas atividades, sendo as decisões tomadas sempre de forma coletiva. Quanto aos princípios doutrinários que foram surgindo ou se aperfeiçoando, sua admissão respeita toda essa cadeia decisória na direção coletiva, ou como afirma Kardec em seu plano. Os congressos serão, assim, uma investigação perpétua sobre os fatos e as teorias espíritas, para confirmá-las ou contradizê-las. Manuscrito Sedor, Lucas 140:01. Participar do espiritismo, enquanto movimento espírita organizado em sociedades aderentes, não seria uma simples filiação, pois dependeria de uma profissão de fé, uma participação consciente e voluntária por concordar, aceitar
a teoria precisamente proposta pelos espíritos que elaboraram os ensinamentos da doutrina espírita, por tê-la estudado integralmente. No entanto, uma condição essencial para que esse planejamento fosse eficaz, segundo Kardec, era a declaração formal de cada indivíduo que desejasse participar de qualquer sociedade, demonstrando tanto seu conhecimento quanto sua concordância com os princípios da doutrina espírita. Somente essa condição daria estabilidade e afastaria os cismas. Não seria possível cada um acreditar em teorias diferentes daquela presente nas obras fundamentais. Depois dos artigos prévios da organização, publicados entre 1861 e 1862, foi na Revista Espírita de dezembro de 1868 que Kardec lançou as bases da nova fase, pela Constituição Transitória do Espiritismo, plano para o futuro, pois, segundo ele, ao trabalhar na parte teórica da obra dela, não negligenciamos o lado prático. Kardec, Revista Espírita de 1868, dezembro, página 13. Fechamos mais um item, né? Da hierarquia invertida. Continua? Sim? Continua? Vamos lá. Eu acho importante essa parte que ele coloca, né? A declaração formal de cada indivíduo que desejasse participar de qualquer sociedade, demonstrando tanto seu conhecimento quanto a sua concordância com os princípios da doutrina espírita. Porque hoje a gente encontra milhares de grupos que se dizem espíritas e a gente vê um monte de absurdo sendo postado em nome do espiritismo, que na minha visão, né? Isso muito mais prejudica a doutrina espírita do que ajuda a divulgar. Porque ali a pessoa faz uma pergunta, a pessoa não quer estudar, ela quer uma solução imediata para o seu problema, buscando uma solução, às vezes, só num livro, e aí a pessoa entende aquilo como se fosse o espiritismo, totalmente fora da unidade de princípio. E isso, às vezes, traz um peso, porque quem vê ali de fora e fala, poxa, isso é o espiritismo, então isso não serve para mim. Ou lê uma coisa, acredita, e daí dessa pessoa se divulga para outra. Olha, eu li esse livro aqui, ele é espírita. Você vai entender o espiritismo. E quanto que isso se propaga, ainda mais hoje, nos nossos tempos, sem um compromisso, né, verdadeiro ali com a doutrina espírita. Eu penso isso, né? Não sei a opinião de vocês. Eu concordo O que a gente... plenamente com isso, porque uma coisa que, quando a gente vai lendo esse capítulo, pelo menos eu fui comparando mentalmente como que a situação hoje está posta, né? E da forma que Kardec imaginava, é completamente diferente. Como não existe uma casa, uma sociedade espírita, uma casa espírita, um grupo espírita. Assim, eu não conheço todos do Brasil, né? Mas fazendo aí um recorte estatístico, talvez, daria para afirmar que não existe uma casa espírita que raspe nessa ideia que Kardec tinha, porque hoje as casas espíritas, elas, né, têm ali os eventos, as reuniões, que são palestras públicas,
Algumas têm reuniões de estudos, outras não, mas o foco principal é palestra e assistencialismo, né? Então, assim, o que faria diferença, de fato, para as pessoas, que é o entendimento, né, que evitaria essa questão que você está colocando, Juliana, das próprias pessoas passarem a entender com mais profundidade e a começar elas mesmas tendo clareza do que é e o que não é, né? Acaba que a casa espírita, na verdade, muitas vezes ela presta um desfavor nesse sentido. Porque você chega lá, por exemplo, na biblioteca e tem lá um monte de coisa que assim, absurdas. Eu, particularmente, eu tive uma experiência na qual, lá na casa, né, que o Lucas falou semana passada, foi lançado um livro, e nesse livro tinha um absurdo lá, assim, assim, não é nem um erro espírita, é um erro humano, de empatia. O cara escreveu um negócio lá que é completamente anticientífico e antiético. E eu relatei isso para as pessoas lá, para, tipo, aqui, vocês vão relançar uma segunda edição desse livro aí, vão fazer um evento do lançamento disso, mas olha isso aqui que está escrito. Beleza, se querem fazer isso, vocês fazem, mas pelo menos avisa o autor para dar uma repensada, pelo menos nessa parte aqui, que está um absurdo, né? E assim, já deve ter uns 4 anos. Até hoje, a pessoa que eu comuniquei nem me falou se concordava ou discordava daquilo que estava escrito, né? Para falar que eu iria passar ou não para a pessoa. Então, assim, eu acho que essa análise que você faz aí é uma análise, pelo menos para mim, faz sentido e está muito coerente com a realidade prática que a gente vê no dia a dia da grande maioria das casas espíritas, né? Então, e aí a gente fica mais assim, né, assustado quando a gente vê na federação, né, na FEB, na própria publicação do livro contrário à doutrina espírita, né, os evangelhos de Rustang, eles colocam lá no prefácio, né, na França, em geral, pouco se lê. Os espíritas habituados, na sua maioria, a aceitar tudo, disseram: o chefe, o mestre, certamente aplicou sua contraprova universal aos 3 volumes de J.B. Rustang. Não podemos, por consequente, comprar nem ler uma obra inútil. O que ele está fazendo aqui? Uma crítica ao método de Kardec. E ele fundamenta toda a sua obra, o seu trabalho, na universalidade do ensino dos espíritos, no método, que não é um método de Kardec, é um método científico. Juliana, e sabe o que virou essa crítica do Rustem hoje no movimento espírita? Virou a pureza doutrinária. Quando se fala-se a usar Kardec como base, né, não desvirtuar, não pegar, né, opiniões de outros espíritos como princípios, né? Aí vem meia dúzia falando, mas isso aí você está querendo estabelecer a pureza doutrinária, nada que é fora de Kardec não vale, né? Então, para mim isso ficou muito claro, assim, sabe? Quando Rustem fala, né, que essa questão de Kardec estabelecer um método, quando, na verdade, o Kardec, né, na visão lá de Rustem, o Kardec fala, não, isso é um método.
Mas para Rustem, não. Kardec usava isso como argumento para estabelecer ideias dele mesmo, né? E quando, na verdade, é o que você colocou, não era de Kardec, era um ensino coletivo, né? E para mim hoje faz essa correlação com a questão da pureza doutrinária, para mim faz muito sentido, sabe? Porque aí pode se aceitar tudo, né? A pessoa chega ali e faz um livro qualquer e infelizmente, hoje eu vejo isso também na perspectiva de ganho econômico, né? Que possa ser até usado, igual uma vez eu conversando com uma pessoa, com algumas pessoas, na verdade, tem uma pessoa aqui, né, em Minas, que provavelmente vocês já devem ter cruzado com alguma coisa dessa pessoa, ela usando do espiritismo para se autopromover e promover o trabalho dela. E aí uma pessoa virou e falou assim, não, mas eu sei que parte desse dinheiro que ele arrecada, ele doa. Mas... Tá, beleza, ele pode doar 99%. Ele está se beneficiando de 1% disso, que não deveria nem ser 1%. Né? Então, eu acho que essas reflexões é importante a gente fazer, né? E tentar, né? Sem querer, né? Polêmicas que não existem, na verdade, né? Mas é importante a gente, igual você falou, você trouxe uma visão que, né? Eu compartilho e acredito que várias pessoas compartilham também, né? Então, eu acho que essa renovação também vai partindo, vai ganhando força, né? Nesse diálogo, né? Entre as pessoas que, percebendo, né? Estudando primeiramente como era o desejo de Kardec e compartilhando essa visão, né? Vai cada vez mais agregando pessoas, né? E aí influenciam a casa, aí a casa já começa a repensar, né? Acho que esse diálogo é muito importante. Mas, Alisson, isso que você falou, e que a Jo falou também, é perfeito, e é assim, não existe outro caminho a não ser estudando profundamente a doutrina espírita. O fato é que as pessoas mais resistentes, pelo menos as que eu tenho encontrado, elas não estão nem preocupadas em estudar, e o que é pior, né? Além de todo esse viés, algumas acham que todo esse movimento está idolatrando Kardec, o que é pior ainda, né? Então, é um absoluto viés, um absoluto desvio dos propósitos que são justamente da recuperação da doutrina original, né? Dos princípios da doutrina espírita. Se nós soubéssemos, quando eu falo nós, gente, eu estou falando de mim, sem querer desrespeitar, porque pode ter pessoas que não estão nesse contexto, mas se nós tivéssemos estudado profundamente a doutrina espírita, né, e defendendo essa fidelidade aos princípios da doutrina, Kardec, quando alguém chegasse para nós e dissesse assim, olha, eu queria tanto conhecer o Espiritismo, então, está aqui nosso lar, pode ler. Né? Isso quando não tem coisa pior. Então, olha, um amigo meu tirou a vida. Então, lê Memórias do Suicida. Pior ainda, né? Então, por quê? Porque nós não tínhamos... Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu estou fazendo um trabalho de uma aula que eu vou dar sobre o Sermão do Monte. E eu comecei por Bem-aventurados os aflitos. E reli o Evangelho, capítulo 5. Gente, está lá escrito. É o Espírito que escolhe suas provas, etc, etc, etc. Então,
outro dia o Paulo fez um comentário e hoje eu entendo perfeitamente o que ele quis dizer. O conhecimento dos princípios da doutrina espírita nos faz reler até o próprio evangelho e entender com muito maior profundidade. Muito diferente, né, Má? Pouco. Porque eu reli esse capítulo faz uns dias, que tinha a ver lá com a questão do suicídio. E conforme eu fui ler, eu falei, gente, é autonomia. Ele está falando da escolha. É o espírito que escolhe, com exceção, né, de alguns espíritos que ainda não têm essa capacidade ou que estão ali num enrijecimento, né? Isso, que eles estão dentro da lei, da lei da reencarnação. Precisa reencarnar. Que não têm condição. Olha só o que está escrito. Gente, olha aqui, ó. Eu estava estudando, montando a apresentação, ó. A Marisa grifou o livro inteiro. Eu grifei ele inteiro porque diz assim. Eu falei, gente, eu comecei a ficar toda arrepiada, porque, gente, isso é autonomia pura. E diz assim, né? Porque, vejam, tem um pedaço aqui, só, desculpa interromper, mas diz assim: as tribulações podem ser impostas a espíritos endurecidos ou extremamente ignorantes para levá-los a fazer uma escolha com conhecimento de causa. Ou seja, e aí o povo diz assim, tá vendo como existe reencarnação compulsória? E aí nós temos que dizer, não, amigo, você não é reencarnação compulsória. A espiritualidade superior auxilia os espíritos endurecidos para que eles, na próxima encarnação, tenham a capacidade de escolher. Então, é um aprendizado. Então, esse capítulo, eu fiquei, Juliana, pasma como você. Inclusive, eu cheguei e disse, gente, nós precisamos reestudar o Evangelho inteirinho com esta ressignificação, né? E aí, por aí vai, esse capítulo, o item 8 é maravilhoso, capítulo 5, item 8. Então, a extensão que tem, a amplitude que tem, nós estamos agora em contato com os verdadeiros princípios da doutrina espírita, é de fundamental importância até para nós entendermos todas as obras de Kardec, inclusive o Evangelho, né? E aí o pessoal do deixa disso, eu quero mais é sossego, né? Diz que nós estamos idolatrando Kardec. Pode uma coisa dessa? Nós estamos obsediadas nesse Exatamente. Mas quando você lê, né, você vai estudar, a gente está estudando lá o Céu e Inferno também de quarta-feira, você vê os depoimentos, você vai lendo, né, linha a linha, você vai vendo a tratativa sobre o tema arrependimento, expiação, prova, tá lá claramente. É uma escolha. E mesmo a expiação é a escolha para superar aquela imperfeição. Claramente. Mas foi adulterado. Né? A gente vê no depoimento, mas ali quando você vê aquela outra parte do capítulo que foi mexido, traz um entendimento dogmático de queda, de castigo, de culpa. Eu estava conversando, inclusive ontem, né? Eu estava conversando isso com o Elton, e eu disse, veja, juntam algumas circunstâncias. Então, assim, a tradução, eu estava vendo na tradução do Guilom, né? O Evangelho, né? E mais rustanguista do que ele, né? Então, todo esse peso de culpa, castigo, punição, junta também a falta de entendimento nosso, porque, mais uma vez, eu digo por mim, a gente lê o Evangelho como? A gente lê decodificando? Não. A gente lê, olha lá, a Rolinha está fazendo assim com a cabeça, a Alisson também, né? Uhum. A gente lê como? A gente não lê o contexto. E eu estou falando isso, gente, porque eu estou redescobrindo o Evangelho. Graças a Deus, entendeu? Para a gente não sair falando bobagem por aí. Principalmente quem dá aula. Eu dou aula para o 3º ano de aprendiz do Evangelho e para o 2º ano, né? Então, a gente não lê o contexto. A gente e tem outra, né? Fora a nossa... Aí eu vou psicologar um pouco, né, Ju? Que como sua colega, você vai entender o que eu vou falar. Todo mundo também vai entender. Fora, às vezes, a nossa necessidade inconsciente de querer que seja castigo mesmo, né? De querer ser punido.
Imagina que nós temos autonomia, imagina que nós vamos exercer a vida. Né? Nananina, não. Nós queremos chicotinho nas costas. Então, junta tudo isso, gente, é uma receita perfeita para a gente ser heterônomo, não é não? Sem dúvida. Né? Então, olha, eu tô assim, eu tô contente comigo mesmo de, pelo menos, eu não vou passar, nem que seja o final da minha reencarnação essa, sem ter repaginado tudo isso, sabe? Porque esse capítulo do Evangelho é maravilhoso, assim como os outros, com certeza, né? O nosso entendimento parece que abre assim uma lente, quem é fotógrafo sabe, né? Uma panorâmica na sua frente. Opa, o que é isso aqui, né? Autonomia pura. Acho que é bem aquilo que Kardec fala na Gênese, né? Vai tirando o véu. Você vai lendo, parece que vai tirando um véu e você vai compreendendo, vai, né, entendendo de uma forma que tem a questão, né, que a Gênese colocou aqui no chat, do hibridismo religioso, né? Uhum. Da doutrina, tem essa questão, mas a gente também não pode deixar de se atentar para o fato da adulteração, né? Uma coisa que foi premeditada, tanto por espíritos encarnados como desencarnados, à época de Kardec, com um propósito, né? Então, isso não foi só por um desconhecimento, porque eu acredito que hoje, né, muitos tinham esse entendimento, essa mistura pelas adulterações, por tudo que a gente está estudando. Mas também tem aqueles que têm o entendimento disso e propositalmente trazem uma moral contrária àquela que o Espiritismo propõe, com o entendimento. Tem um amigo nosso, gente, só para finalizar, que a gente estava conversando sobre tudo isso, né? Sobre a heteronomia, sobre essa coisa dos dogmas, né? De culpa, castigo, punição, etc. Ele falou, aí um dia ele deu uma palestra que ele falou: a gente precisa parar de achar que toda frase que começa em verdade eu vos digo, contém uma verdade, porque de repente pode estar escrito em verdade eu vos digo, que vocês se odeiem até se matar. Né? Então, a gente precisa tomar um pouco de cuidado, que é o que nós fizemos, né? Nós líamos, que nem a velha história, né? Quando a gente dá, no caso, né? Eu estou na área de ensino, lá do Grupo Noel, que é as parábolas de Jesus, cada vez que a gente vê, né? Lá haverá choro e ranger de dentes, pronto, né? Vai queimar todo mundo na fornalha lá, né? E a gente precisa traduzir tudo isso, decodificar, né? E desmistificar a linguagem figurada, enfim. Então, a gente tem um grande trabalho pela frente. Um grande trabalho pela frente. Marisa, qual capítulo que é? Oi? Qual capítulo que é? Sim, são as bem-aventuranças do Evangelho. Começa com bem-aventurados os aflitos. Né? E aí vocês leem, nossa, todos os itens, todos eles, eu estou perplexa com a minha ignorância. Então, gente, com tudo isso que a gente vê, né, e conhece do movimento espírita brasileiro, né, quando a gente lê aqui sobre o Congresso, que ele coloca quase na última parte aqui, os congressos serão, assim, uma investigação perpétua sobre os fatos e as teorias espíritas para confirmá-los ou contradizê-los, né? Hoje não existe isso, só se repete pensamentos, né, em cima de livros, e cada um dando a sua versão dentro daquele que ele está lendo, estudando, né? E todo mundo sai balançando a cabeça, né, achando que aquilo que é a verdade. Por quê? Por essa falta da base, que é a casa espírita. Dizendo que a verdade, acreditando que a verdade é aplaudindo, né, Rolinho? Que sim, é sim. Esses livros que são psicografados no meio espírita, ou até mesmo os que não são psicografados, que a pessoa estudou bastante e resolveu escrever um livro. Não digo todos, né? Mas os populares.
a gente precisa entender de que os espíritos não são espíritas. E se os espíritos não são espíritas, como que ele vai passar um princípio ali naquela obra? E como que eu vou saber que se aquele espírito é espírita e se ele passou o princípio na obra? Porque pode acontecer de ter espíritos espírita. Por exemplo, a gente vê a obra do André Luiz, né? Que ele descreve tudo e ele conversa com vários espíritos lá, né? Ele vai dando o nome de cada espírito, né? Os que são, assim, mais superiores a ele, né? Que está apresentando para ele ali o mundo espiritual e tal. E será, ao ler, por exemplo, agora a gente está lendo mais Kardec, né? Então, será que se eu voltar a ler novamente, eu vou conseguir identificar qual daqueles espíritos está falando dos princípios espírita? Vai, Rô. Né? E Fez aí- dois ali. André Luiz ele fala vários nomes de vários personagens lá. Eu vou conseguir identificar qual dali. Não é que o espírito está falando assim, ó, eu sou espírita. Não, é os princípios que ele está apresentando, é a linguagem dele, o conteúdo. Será que eu consigo identificar que ali é um espírito que tem conhecimento da doutrina dos espíritos? Sim. O problema, Rô, é que assim, a gente, quando vai ler a obra, a gente primeiro precisa ter o estudo de Kardec, Exatamente. entendeu? A questão é essa, não importa, porque, por exemplo, nem todo espírito que dá o depoimento ali na revista espírita, vamos colocar, ele é espírita, mas ele está trazendo a condição do entendimento dele. Que Kardec trabalhou. Ele está trazendo o entendimento dele, de como ele está vivenciando a vida após a morte. E aí a gente vai entender, por exemplo, quando ele fala assim, eu sofro, meu sofrimento é eterno, isso nunca vai ter fim. Aí você vai refletir, dentro do entendimento espírita, o sofrimento, ele não é eterno, ele é uma relação de inerência, porque se ele sofre, é porque ele ainda não identificou aonde ele está errando, ou então ele ainda não entrou no processo de arrependimento, ou já está ali, né, se conscientizando para poder se modificar. Então, percebe? Não é a questão, o problema não é o que o espírito está falando. O problema é a gente pegar aquela vivência do espírito individual dele e colocar como um princípio espírita. Porque a gente pode e deve ler de tudo, na minha opinião, porque a gente tem a liberdade, mas não fazer essa mistura. Isso é um princípio espírita, porque isso foge do quê? Do método. Esse que é o problema. Você pega o livro e fala, não, aqui está a doutrina espírita. Não, não está. E outra, né? Complementando o que a Ju está falando, a gente tem condição, sim, Rô, a partir do momento que a gente tiver muito claro os princípios da doutrina. Porque, por exemplo, por isso que é um erro, e aí eu falo com muita convicção, é um erro as pessoas chamarem as outras obras de obras complementares. Porque, ao contrário, Kardec é a origem, né? Para a gente entender as outras obras, é preciso primeiro ler Kardec, até para a gente exercer o nosso raciocínio analítico e perceber que quando o espírito, num romance mediúnico, diz assim, o meu sofrimento é eterno, como a Juliana falou, o que nos fala Kardec? Todo sofrimento tem data e hora para acabar, a partir de que momento? Que o espírito, através do arrependimento sincero, quer a sua reparação e retorno ao bem. Ponto. Então, quando a gente lê num romance espírita ou numa outra obra mediúnica, psicografada, que diz assim, o meu sofrimento... Opa! Né? E é como a Juliana falou, às vezes não é necessariamente um romance, mas é um livro espírita, que até adentra um pouco, invade um pouco essa área dos princípios e com o nosso raciocínio analítico, sabendo realmente os princípios da doutrina, a gente vai dizer, opa, aqui o cara está inferindo num princípio da doutrina que é este, portanto ele está errado, ou está certo, dependendo do que ele escrever. Por isso que nós temos que estudar muito e mais do que nunca exercer esse raciocínio analítico,
saber separar o joio do trigo, né? Mas a gente só pode ter claro a partir do momento que a gente tem muito claro os princípios da doutrina, coisa que até então nós não o que é a doutrina espírita? Acredita em reencarnação, na comunicação com os mortos e que Deus existe. São só esses os princípios? Claro que não, né? Então, enquanto a gente não souber claramente, entender claramente os princípios, a gente não tem condição de avaliar e faz uma mistureba. E mais ainda, quanto mais nós entendermos os princípios da doutrina, mais nós teremos condição de exercer o nosso papel consolador. Então, quando chega alguém que vai fazer uma entrevista, que vem buscar ajuda, né, que quer saber o que é o espiritismo, nós não vamos mais mandar ela ler nem Nosso Lar, nem Memórias de um Suicida, nós vamos chamar, conversar e dizer, né, o que é o espiritismo no sentido de o consolador, realmente, aquele que nos dá esperança, fé, ânimo, confiança, coragem, fraternidade, por aí vai, né? Ô Marisa, eu vejo da seguinte forma, na questão que a Rô colocou, tá? Como profissional na área de saúde, né, quando um cliente chega na emergência e ele me fala os problemas dele, eu venho identificando dentro daquele relato, né, quais esses sintomas referem-se a quê. Quando eu leio um livro, né, psicografado ou até por uma pessoa que fez um relato em cima de algum tema, né, eu tendo conhecimento desses princípios da doutrina, eu posso diagnosticar, né, aquilo que está sendo passado. Sim. Né? Por isso a necessidade de um estudo mais profundo, né, rigoroso, como Kardec mesmo orienta no Livro dos Espíritos. Sim, com certeza, é isso mesmo, Rolim, é isso mesmo. É isso mesmo. É isso que vai nos preparar e nos fortalecer, sabe? Para a gente ter uma fundamentação coerente, né, lógica, dentro dos princípios da doutrina, fiéis, né, ao pensamento de Kardec, aos ensinamentos dos espíritos, né? E que bom que a gente está nesse movimento, que bom que está dando tempo de a gente trabalhar em cima disso, né? A fundamentação geral disso aí, né, eu tenho uma visão que não vai ser para nós. Nós não vamos ter congressos como aqui ele vem colocando, né, nesse período de existência de muitos de nós aqui. Né? Mas daqui a 2 a 3 gerações, certamente, já vamos encontrar essa proposta já pronta. Com certeza. E olha só como que é importante essa questão do estudo, assim, porque, né, lá no início da nossa leitura aqui, eu tinha entendimento, né, que eu até externei aqui, eu imaginava que Kardec tinha escrito, né, essas orientações e não tinha dado tempo de publicar. E aí a gente chegou no final aqui do capítulo, ele cita aqui a revista de 1868, de dezembro. Aí eu baixei aqui para me olhar. E está aqui. Ele está falando aqui da Comissão Central, ele está falando das obras fundamentais. Ele fala tudo certinho aí, é só fazer mesmo. E, ó, Alisson, você então, continua. Assim, era uma coisa você continua lendo. Sem estudo, né? Oi? Você continua lendo, porque quando a Juliana... Eu fui lá nessa página no mês e li, né? Mas você continua lendo, não para só ali, não, que você vai ver mais para frente. O que Kardec escreve também? Porque Kardec ele é muito sensato. Ele sabe das nossas dificuldades que ele também teve enquanto ser humano. Então, ele não é assim, ó, vai ser assim o espiritismo. Ele sabe que tem pessoas que não vai fazer. Então, ele sabe que nós temos idade de consciência para escolher fazer uma... Então, assim, por exemplo, nós aqui, o nosso grupo, a gente tem em comum isso, de querer fazer o que realmente Kardec propôs. A gente vai tentar aqui com o nosso jeito, a gente pode acertar,
100%, pode acertar 100%, mas o nosso objetivo é esse. Por exemplo, eu li algumas coisas na Revista Espírita, e na Casa Espírita tinha as reuniões mediúnicas, né? Daí eu falava assim, cara, eu queria tanto que as reuniões mediúnicas fossem igual aqui, é lá que eu leio na Revista Espírita, né? Por que não é? Ficava pensando comigo, né? Nossa, queria tanto que Kardec tivesse aqui para falar assim, ó, né? Lógico que Kardec não ia falar, não é assim que se faz, mas ele, sabe, ele ia conduzir ali melhor para todos, né? Então, o importante mesmo é ler Kardec, se familiarizar com os princípios a partir de Kardec, e daí, qualquer coisa que a gente lê, a gente vai saber o que faz parte dos princípios e o que não faz parte, né? E depois, com todo esse comitê para futuramente se ter novos princípios, aí você imagina, né? Vai ter ali as reuniões mediúnicas, a conversação com os espíritos, e depois vai para esse comitê central, esse congresso soberano, né? Que ali vai ser todos conversando e discutindo, e ali vai se aceitar ou rejeitar um novo princípio. Então, tem que ter muito assim, tem que ser muito, muito Kardec, assim, da maneira que ele é. Ele sabe das nossas dificuldades, né? Do nosso orgulho, da nossa vaidade, que a gente luta contra ele, mas ele também acredita no nosso bom senso. Então, para a gente... E ele sabe da nossa liberdade de escolha, liberdade de consciência, né? De cada um. Então, porque quando ele coloca lá na Revista Espírita, ele coloca Exato, assim, limitações, né? Ele coloca assim, ó, o Espiritismo estabelece como princípio que antes de você crer, de você se professar espírita, é preciso compreender. E você só compreende o que é o Espiritismo pelo estudo. Uhum. Né? Porque senão a gente passa pelo princípio da fé cega, da obediência passiva. Eu acredito porque o outro me falou que é assim. Então, se ele está colocando, né, que o Espiritismo, ele estabelece isso como princípio, que antes de você crer, se professar espírita, você precisa compreender. E para compreender é preciso usar o raciocínio, apurar a causa de tudo. Aí ele coloca, né, que o Espiritismo não vai se fundamentar em teorias pré-concebidas, mas fundamenta na experiência da observação dos fatos. Compreendei para começar e depois crerdes, se quiseres. Uhum. Porque não é a busca, né, de adeptos, da quantidade de adeptos, e sim das pessoas que verdadeiramente compreendem o que é o Espiritismo, que é o que ele fala lá na Gênese também. Você vai procurar, não basta você pegar ali a amêndoa e pegar a casca dela, você tem que quebrar e buscar o que está dentro, a essência do Espiritismo, senão você não compreende. E sendo uma ciência, aí vai se ver as ciências exatas, as ciências humanas, né? Ciências biológicas, e tem esse processo para você ter o título lá de doutor. Você tem que se aprofundar. Tem pessoas que se aprofundam mais, mas um tanto você tem que se aprofundar para você saber do que se está falando, para a sua razão, né? Seu senso moral, sua razão, aceitar. Então, Kardec, o tempo todo, para mim, ele faz isso. Ele sempre deixa ali para a nossa razão, para o nosso bom senso aceitar. E, assim, a linguagem e o conteúdo de Kardec, né, nas obras dele. Às vezes você pega um livro, assim, que a pessoa vai comentar Kardec, é um conteúdo e uma linguagem tão aquém, sabe? Aí, se você se despertar sua curiosidade, aí você vai lá e lê em Kardec. Nossa, é tão doce, tão gostoso de ler, tão prazeroso de ler, né? Humanitário, né, Rosângela? De um senso humanitário muito grande.
Ô, gente, eu só sei uma coisa, depois que a gente toma conhecimento disso tudo, a gente não pode mais nunca voltar a ser o mesmo, né? Principalmente a gente que tem essa questão de dar aula, né, Mar? Eu também, a última aula que eu dei no curso básico de Espiritismo foi sobre obsessão em 2019, antes da pandemia, em dezembro. E aí eu constatei, eu não participei da elaboração do curso nem nada, me chamaram para dar umas 3 aulas, e essa foi a última que eu dei. E aí tinha uma pessoa lá que chegou para mim e falou, bem, você deu um nó na minha cabeça. Aí eu falei, como assim, no final, né, da aula, depois de 3 horas de aula falando, e eu vendo todo mundo me olhando com uma cara assim, e eu falei, meu Deus, eu devo estar falando um monte de besteira. Só que tinha 2 amigas minhas lá, são muito amigas minhas, né, do centro e tudo mais, e a gente vai assistir uma palestra da outra, assim, né? E aí, no final, eu perguntei a elas, né, o que é que elas tinham achado. Ela disse, Pena, foi fantástico. Agora, o problema foi o que justamente a pessoa veio me dizer depois, que ela disse assim, mas eu pensei que a obsessão era só do lado de lá para o lado de cá. E já tinha me dito isso aqui no centro, que eu tenho que permanecer em tratamento no mínimo 6 meses, porque eu não estou bem, é de vidas passadas a minha obsessão. Eu falei, mas é lógico, mas pode ser dessa vida atual também. Aí eu falei assim, que parte que você não entendeu aqui? Porque eu destrinchei tudo. Eu tenho essa aula completa sobre obsessão, e tudo que eu estou vendo aqui cabe perfeitamente nisso aí, porque em momento nenhum eu digo que o sujeito não tem responsabilidade no processo obsessivo dele, né, em momento algum. E aí eu me certifico cada vez mais assim que realmente, gente, a gente não tem como voltar atrás disso aí. E não vai ser para agora isso aí, essa geração atual. Infelizmente não vai. Eu converso com algumas pessoas aqui de Salvador e as pessoas não estão nem aí, nem chegando. Acham que é, sabe? Que é Que, novidade. assim, que é invenção, que é novidade, que é invencionice. É modismo. Aí eu digo, gente, tá tudo registrado em cartório, tá tudo comprovado. Vá lá e leia. Eu já passei diversas vezes os nomes dos livros e tudo mais, passo os vídeos e tudo mais. Mas as pessoas, infelizmente, não estão interessadas, né? É um ou outro assim que se interessa. No meu grupo mesmo, eu estou tentando mobilizar o pessoal, já tem umas 3 pessoas que estão querendo, além de mim, estudar, né? Uma dessas 2 pessoas que eu disse que participa dessas palestras assim, comigo, elas estão interessadíssimas. Não estão tendo tempo agora, mas elas estão querendo fazer um grupo, assim que a gente retornar, para isso. Então, realmente é difícil. Essa visão... Mas eu penso assim, sabe? Nem que a gente encontre um que esteja interessado. Sim. Já é o começo. E de um em um a gente vai plantando, né? Vai plantando. Isso. Eu já estou me conformando com isso. Como eu já fico feliz. A gente não multiplicou, gente? Quantos de nós aqui tem outros grupos que chamou o amigo, que chamou outro amigo? A gente multiplica essa informação, e a gente tem que lembrar da palavra do semeador, sabe, Milena? A semente vai cair em solo árido, ora no espinheiro, até que uma hora ela cai em solo fértil, e a gente vai agregando, né? Agregando. Verdade. Olha, eu já fico feliz enquanto eu leio e reflito, os espíritos que me acompanham também tenho certeza que tá. Eu já fico feliz por aí. Porque o centro espírita está parado. E o que eu gosto muito de fazer lá no centro é o atendimento fraterno. Atendimento fraterno, eu vou falar tudo isso, né? E aí tá fechado, não tem possibilidade. Mas quando alguma amiga liga e tal, eu ligo, eu acho uma brecha para falar, gente. Mesmo que não esteja falando nada de espiritismo, a vida comum cotidiana, eu acho uma brecha para falar. Porque, gente, é tão bom para mim, é tão libertador. Nossa, eu quero que todo mundo saiba. O ganho que nós tivemos com todo esse movimento, quer dizer, muitos de nós, como é que a gente achava que o espiritismo tinha surgido? Da análise de Kardec e das mesas girantes, né? Exatamente. Que tristeza o nosso engano, né? Descobrimos o espiritualismo racional, descobrimos os pré-socráticos, fomos lá atrás em Sócrates, Platão, passamos por Kant, depois por Rousseau, né?
Enfim, então o ganho que nós tivemos, nós começamos lá da ponta do novelo, e se for bobear, a gente vai mais para trás, ainda nos essênios, né? Por aí vai. Então, exatamente, Marisa. Olha o ganho que nós tivemos, né? Quer dizer, hoje, quando eu penso, que bom que eu não acho mais que o Espiritismo começou com Kardec analisando as mesas girantes fora fora a visão simplista que nós tínhamos de Kardec, como um homem que só se debruçava nos livros, e descobrimos o ser humano fantástico. Fantástico, Então, não, é verdade. Quando as pessoas dizem assim, vocês estão idolatrando Kardec, eu digo, olha, posso te fazer um convite? Leia tal livro. Se depois que você lê, você achar que nós estamos idolatrando Kardec, aí nós vamos conversar, né? Porque nós descobrimos um Kardec que nós não conhecíamos. Eu, pelo menos, não conhecia, né? Um ser humano incrível, um espírito brilhante, né? Lúcido, didático, um ser humano. Então, assim, o ganho, o que nós temos aqui daqui para frente é realmente fazer isso que nós estamos fazendo, estudar, sermos multiplicadores, né? Para quem está interessado, você quer conhecer? Gente, eu tenho uma prima que está morando no Rio Grande do Norte. Ela sempre acreditou nos princípios espíritas, mas assim, de uma forma muito superficial, e ela começou a passar por certas dificuldades, tudo, e eu diria que hoje ela é uma pessoa que está sozinha, né? E aí, conversando, bom, para resumir, né, que nós já estamos aí dando no nosso horário, ela está acompanhando as aulas, eu já mandei lá para São Miguel, no Rio Grande do Norte, Autonomia, a Gênese, nem céu, nem inferno, e o céu e o inferno. Ela está encantada, ela falou, olha que legal. Dela, isso, nossa, tira tanta dúvida, eu esclareci tanta coisa. Pela primeira vez a gente conversando sobre isso, sobre culpa, castigo, sobre esse Deus que a gente... Gente, uma pessoa, né, que está descobrindo os primeiros passos do Espiritismo, que acreditava como princípios naturais, mas que nunca tinha estudado profundamente, né? Verdade. O fato, né, Milena, e todos nós, é que quando as pessoas se dão conta da responsabilidade que nós temos no exercício da nossa vontade soberana, no exercício do nosso pleno livre-arbítrio, e nas consequências naturais pelas escolhas que fazemos, aí as pessoas falam, mas não é bem assim, então? Não é Deus que castiga? Não. Eu prefiro Deus que castiga, porque aí eu não vou ter que pensar no que eu fiz. É? É muito cômodo, né, mãe? Muito cômodo colocar a culpa no outro, né? Ver somente você como vítima, né? A eterna vítima, que sempre foi, como é que fala? Obsediado, ou até mesmo mal compreendido, injustiçado. É o discurso geral. 99% das pessoas que entrevistam, a conversa é essa. Ou então 1%, às vezes, quer realmente se transformar, quer uma busca, assim, entendeu? Mais aprofundada do eu mesmo e da própria doutrina, né? Agora eu estou conseguindo também fazer o que você está fazendo. Dizem, não, eu faço bem porque eu quero ir para o céu. Então tá. Então é assim que acha que funciona, tá bom. Né? É assim mesmo. Bônus horas. Nem me fala isso que até me arrepio. Quando me fala bônus horas, eu não. Eu nunca indiquei, na realidade, porque eu comecei com Memórias de um Suicida, imagina. Mas eu nunca indiquei Memórias de Suicida para ninguém, e Nosso Lar eu sempre achei muito complexo para algumas pessoas entenderem. Não é uma obra de ficção, assim, científica. Eu dizia até para as pessoas, agora você quer ler, você lê, tem autonomia para ler. Na época eu ainda dizia assim, né? Mas agora eu entendo perfeitamente assim, muita coisa, e eu espero que realmente eu só vá para frente, ainda mais com vocês aí me ajudando do jeito que estão. Todos nós nos ajudando. E esses livros... Não é bem assim, não. Muito legal. Somos muitos e estamos todos juntos, minha filha. Graças a Deus. Esses Obrigada. livros que o Paulo deu o direito para a Fundação André Luiz, né? Nossa, a pessoa, e ela pergunta, nossa, queria saber mais.
até vale a pena, viu? Porque é uma lente para esses outros também. Então, eu acho importante também. A pessoa quer ler totalmente. Muito bom. Tem que gostar, né, gente? Você não vai ler porque você vai para o céu. Ah, se você se tornar espírita, você vai para o céu. Não. Tá travando, Rô. A Rô tá travando. E tinha uma coisa que eu sempre dizia quando falavam do nosso lar, que eu dizia assim, e muita gente dizia, quando eu desencarnar, tá ouvindo? Sim. Eu quero ir para o nosso lar. Aí eu dizia, eu ir para o nosso lar, encontrar vocês todos lá, não quero, não. De jeito nenhum, eu quero ir para outra colônia, muito mais evoluída, eu vou trabalhar para isso. Teve um dia que até... Eu quero estar em todo lugar. Daqui agora eu sei que eu posso estar em todo lugar, eu quero estar em todo lugar. Me ouviu falando isso numa palestra, e ela me chamou, não me repreendeu não, sabe? Mas ela falou bem assim, mas quer dizer que você não quer ir para nosso lar? Eu falei, eu não, meu filho, não quero não, quero voos mais altos, não quero não. Aí eu sei que o pessoal durante um tempo ficou até comentando isso, né? Aí eu falei, gente, que nosso lar o quê? Pelo amor de Deus, tem outras moradas na casa do pai, o que é isso, pelo amor de Deus? Mas só para registrar isso. Milena, fala Não, a verdade. assim, vai. o pessoal fica... É que você não queria tomar aquele caldo quentinho. Vai, fala a verdade. Não é lógico. Mas quando eu penso em encontrar determinadas pessoas aqui ainda, meu Deus do céu. Mas isso já foi mais no passado. Hoje em dia, não. Hoje em dia eu estou aceitando muita coisa. Eu era mais rebelde antes. Eu tinha muito medo, assim, no começo, antes de conhecer o espiritismo, né, através do primeiro acesso que eu tive ao espiritismo foi a casa espírita, né? Depois que eu comecei a ler, depois de alguns anos que eu comecei a ler livro. E o primeiro livro que eu li foi a Gênese, mas não entendi nada. Eu só vi que ali tinha coisa diferente, mas não entendi nada. E aí de você ter o universo, tanto espiritual quanto material, para você estar, por que você vai querer ficar só no... Eu tinha um certo medo de... Não sabia os lugares que eu posso estar. Não tenho medo, porque a gente tem... A Rô tá travando. É. Vamos finalizar, amigo? O universo inteiro. Não, tá bom. Quem vai fazer a nossa prece para a gente finalizar? Eu faço hoje. Obrigada, amiga. Me inspirar aqui. Ai, Jesus. Vamos agradecer a espiritualidade superior, agradecer ao nosso querido Kardec por ter contribuído tão grandemente, né, para que a gente tivesse acesso a todas essas informações, pedindo a Deus que possa iluminar cada vez mais a sua estrada e a nossa também, abrindo sempre nossos corações, nossas mentes, no sentido da verdade, do amor ao próximo e principalmente da prática do que aprendemos realmente nesses estudos. Então, Jesus, amigo, te agradecemos essa oportunidade e te pedimos que abençoe a nossa semana, que ilumine a todos nós, nos proteja e nos livre de todos os perigos, todos os males, hoje e sempre. Que assim seja. Meio heterônomo ainda, né? Mas